Imagine por um momento que você é um soldado russo recém-convocado. Você está lutando por uma causa que poucos entendem. Seus companheiros estão morrendo sem equipamentos adequados. O cheiro de sangue e óleo invade suas narinas. Você sente o frio da manhã, a lama grudada na pele. A esperança começa a se esvair, pois percebe que seu país não investe em você. Os soldados rivais descobrem rapidamente uma dura verdade. O exército russo está totalmente desprovido de armamento. Muitos não têm nem capacete. Mesmo nas batalhas mais intensas, eles enfrentam tiro e drones inimigos totalmente vulneráveis. Como pode um país com tanta força bruta, tão conhecido por seu poder, deixar seus próprios soldados à míngua? Recentemente, relatos confirmaram que as tropas de Lyman, uma cidade estratégica no Donbas, estão sendo enviadas ao massacre sem a proteção básica. Vídeos chocantes mostram veteranos escondendo-se ao ver um drone ucraniano pairar, enquanto os poucos soldados estão à mercê do inimigo. Muitos estão nus, desprotegidos, prontos para serem atingidos por balas ou explosivos kamikaze. A cena é aterrorizante, homens desesperados, tentando sobreviver numa carnificina organizada pelo próprio Estado. Pergunta inevitável: por que Putin insiste em enviar soldados desarmados? Uma possível resposta revela uma crise financeira sem precedentes. Os recursos do país estão no limite. De acordo com fontes ucranianas, a Rússia enfrenta uma escassez de equipamentos médicos, armas e até uniformes básicos. Soldados tendo que comprar seus próprios uniformes, suas próprias balas. Essas imagens, que circulam nas redes, mostram homens lutando com pistolas enferrujadas, sem capacete, sob chuva de fogo alheia. O que está acontecendo? Como um país tão grande e poderoso pode deixar seus soldados à própria sorte? As respostas apontam para uma crise econômica devastadora. Rússia gasta bilhões para manter o conflito, enquanto seu orçamento encolhe. Estima-se que, só na primeira metade de 2025, perdeu quase 10% do orçamento federal para pagar seus militares. Eles ganham pouco, às vezes apenas alguns milhares de dólares, e muitos sequer têm o básico para se proteger. A verdade é brutal. Putin está sendo forçado a lançar homens à bala, sem armamento, apenas carne de canhão. Uma tática que só pode ser explicada por desespero. Para preservar a fachada de força, ele envia soldados desprotegidos. Porque, no fundo, a prioridade é manter seu controle, não o bem-estar de quem luta nos campos de batalha. E assim, a tragédia continua. Lima, uma peça-chave no mapa do conflito, virou símbolo da falha do exército russo. Muitos soldados ainda morrem por falta de equipamentos, enquanto o próprio Putin tenta esconder a dura realidade por trás de números e declarações oficiais. A guerra, que parecia uma exibição de força, revela-se uma carnificina de homens esquecidos, jogados à morte por um regime que privilegia o caos e a desumanização. No coração do conflito, uma cena chocante se revela. Imagine soldados russos, completamente desprotegidos, atacando uma cidade estratégica no Donbas. Sem coletes, sem capacetes, apenas guerreiros vulneráveis, expostos ao fogo cruzado. Como pode um exército de uma potência mundial enviar seus homens assim? É uma pergunta que não quer calar. A verdade é evidente, a falta de equipamentos básicos revela uma estratégia desesperada, quase suicida. Como esses homens podem sobreviver a drones ucranianos que os encontram facilmente? O cheiro de ferro no ar, o som abafado de passos apressados, tudo indica que a Rússia abandonou suas tropas à própria sorte. Mas por quê? Se antes pareciam boas as notícias de avanços, agora tudo virou caos. Em outubro de 2022, a Rússia perdeu Liman para a Ucrânia. A derrota foi humilhante. Imagens mostram soldados russos recuando, enquanto civis ucranianos erguiam suas bandeiras com orgulho. Putin, furioso e envergonhado, tentou recapturar a cidade, mas fracassou. Ainda hoje, suas forças permanecem incapazes de retomá-la completamente. O que sobra são táticas de tentativa e erro, com tropas desarmadas tentando evitar o confronto direto. E a situação só piora. Vídeos recentes, compartilhados nas redes, mostram exatamente o que está acontecendo. Drone ucraniano, em poucos segundos, descobre soldados russos na mais completa vulnerabilidade. A câmera capta militares escondidos, tremendo ao perceber uma ameaça aérea. Quando correm, é visível a derrota.
Estar ali, sem proteção, é como estar nu diante de uma tempestade de balas e explosões. Não há como escapar de drones kamikaze ou de disparos precisos. O mais assustador? Muitas dessas cenas não podem nem ser mostradas publicamente, tamanha crueldade. Fotos de soldados mortos, sem blindagem, circulam por aí. Uma realidade cruel exposta por quem vê de perto, uma força militar que apostou na bravura, mas esqueceu da proteção. Quantos ainda irão cair nesse jogo de azar? A cada dia, mais soldados russos entram na linha de fogo, muitos sem chance de voltar vivos. Por que Putin insiste em enviar suas tropas assim? A resposta talvez resida na crise financeira do país. Os recursos estão escassos. Exército sem equipamentos? Isso é uma estratégia de sobrevivência para um governo que enfrenta uma crise sem precedentes. Uma guerra custando bilhões, enquanto as reservas fiscais se esgotam. Enquanto isso, soldados no fronte enfrentam morte certa, com o pouco que lhes sobra sendo esperança apenas para aqueles que ainda sobrevivem. Será que há esperança de mudança? Ou essa será a narrativa de uma força que perdeu o controle, deixando seus homens à misericórdia de um inimigo cada vez mais preparado? A verdade é dura, mas clara, a guerra de Putin está se tornando uma tragédia militar. E o que acontece em Lima é apenas um espetáculo do fracasso. Quantas vítimas mais precisarão cair para que essa guerra termine? Imagina uma batalha onde soldados russos enfrentam um inimigo sem a proteção mais básica. Melhor ainda, eles enfrentam drones ucranianos com roupas que parecem feitas de papel, totalmente desprotegidos. Fotos recentes mostram pelo menos 6 soldados mortos, sem nenhuma armadura, enquanto os drones os rastreavam e atacavam. Será que eles realmente estão lutando ou apenas morrendo de mãos dadas com a morte? Lime virou palco de ataques desesperados. Em apenas alguns dias, quase todos os soldados que entraram na cidade estavam com roupas de combate completamente inadequadas. De 20 grupos, apenas 4 usaram capacetes de proteção. Isso significa que, na hora do confronto, apenas cerca de 1/5 dos defensores entraram na batalha com qualquer tipo de proteção. Como podem lutar assim? Que estratégia é essa, em que o próprio exército se transforma em carne para o abatedor? A resposta assusta. Rússia parece confiar mais em soldados de aluguel e carne de canhão do que em uma tática de combate eficiente. Por quê? Putin sempre desejou controlar Lime. Ele quer dominar toda a região de Donbas. Então, por que enviar soldados desprotegidos a uma cidade tão importante? A resposta está na escassez de equipamentos. Os altos números de perdas obrigaram Moscou a cortar custos e reduzir a proteção dos seus homens. Segundo fontes ucranianas, a falta de coletes, capacetes e armamentos básicos é uma estratégia de sobrevivência para o Kremlin. Uma forma de tentar manter o máximo de soldados na linha de frente, mesmo que às custas da vida deles. Mas há um detalhe mais sombrio: as próprias fontes militares dizem que isso é uma adaptação às condições atuais. Uma adaptação? Ou uma rendição silenciosa à derrota? Afinal, o exército russo está sofrendo perdas recordes todos os dias. Desde o início das ofensivas, parece que os russos estão sendo jogados na linha de fogo sem sequer uma proteção mínima. É como uma corrida suicida contra uma morte certa. E, enquanto isso, Lime é alvo de bombardeios constantes. A cidade polarizada entre esperança e desespero, enfrenta uma batalha onde seus próprios defensores parecem estar entregando a luta. Você consegue imaginar o som das explosões, o cheiro de ferro queimado no ar, e o frio na espinha ao pensar que esses soldados podem ser apenas peões de um jogo maior? Uma aposta arriscada demais para quem tem tudo a perder. Por que, então, Putin continua enviando tropas desprotegidas? O que há por trás de toda essa estratégia de descaso? E qual será o custo de uma carnificina tão desumana? A resposta talvez esteja escondida na própria derrota que se aproxima. Mas até lá, a dúvida permanece no ar: quanto tempo esses soldados aguentarão até o próximo ataque sem qualquer proteção? A situação na linha de frente revela uma crise silenciosa mas devastadora. As perdas elevadas de soldados têm causado uma escassez de equipamentos essenciais, impedindo que as tropas tenham o que precisam para combater. Essa escassez não é apenas consequência da guerra, mas um reflexo de uma crise econômica que se agrava a cada dia.
Imagine o som de veículos de combate retumbando ao longe, o cheiro de fumaça no ar e a sensação de insegurança que toma conta dos soldados. Muitos estão lutando sem o básico, como capacetes ou coletes, expostos ao perigo a cada momento. Você se pergunta, por que a Rússia envia seus homens assim? Segundo fontes, essa escassez de proteção é uma medida desesperada diante de uma realidade financeira cada vez mais caótica. Rússia depende do petróleo e gás para sustentar a guerra, mas esses recursos não são mais suficientes. Em outubro, relatórios indicam que Putin está quase sem fundos para pagar seus soldados. O que era para ser uma guerra de força, virou uma batalha de sobrevivência financeira. Os soldados recebem bônus de inscrição de $28.000, e seus salários começam em $3.200, podendo aumentar. Mas esses números são ilusórios. A arrecadação de Putin não cobre nem os custos mais básicos. Dados recentes mostram que, nos primeiros meses de 2025, Rússia gastou mais de $25 bilhões apenas para pagar seus soldados. Uma quantia que quase equivale a 10% de todo o orçamento federal. E o mais chocante, parte desse dinheiro estaria sendo simplesmente distribuída aos soldados para mantê-los na linha de fogo, enquanto eles lutam desprotegidos. Eis o ponto de virada. Os ataques em massa continuam, mas sob condições cada vez piores. A crise econômica empurra suas forças para os limites, levando o exército a uma estratégia de desespero. Pergunta intrigante: se Putin não consegue financiar sua própria guerra, até que ponto essa batalha é uma farsa de recursos escassos? Por que enviar soldados desprotegidos para uma luta mortal, sabendo que muitos podem não voltar? A resposta está na crise que ameaça destruir tudo que Putin tentou construir. A revelação de que o orçamento do país está em crise há 7 anos, ultrapassando o limite de déficit de 2%, deixa claro que a guerra não é mais sustentada por recursos sólidos. Com menos de $60 bilhões restantes no fundo econômico, a Rússia enfrenta uma tempestade financeira sem precedentes. Enquanto isso, os soldados na linha de frente enfrentam uma dura realidade, lutam em campo sem o equipamento necessário, pagando com suas próprias vidas por uma guerra alimentada por problemas muito maiores do que eles imaginam. Como essa crise vai se desenrolar? E quem será o próximo a pagar o preço mais alto? O Fundo de Fortuna Nacional da Rússia está praticamente esgotado. Restam apenas entre 50 e 60 bilhões de dólares, menos que o déficit de 70 bilhões esperado para 2025. A crise financeira do país está aprofundando-se a cada dia. Mas o que isso significa para a guerra na Ucrânia? A situação no fronte revela uma realidade assustadora. Não são apenas os soldados em linha que enfrentam uma batalha sem recursos. Em vários lugares, as tropas russas não têm sequer o básico necessário. Relatórios interceptados mostram soldados com caniços de gás não fornecidos. O que recebem? Carne enlatada, grãos, cigarro. E nada mais. O restante eles precisam pagar do próprio bolso ou receber de familiares. Imagine o sentimento de impotência. Enquanto isso, muitos soldados estão sendo obrigados a arrecadar fundos coletivos só para comprar suas próprias armas e equipamentos. Quando finalmente conseguem algum arsenal, muitos morrem antes mesmo de usar o que deveriam proteger suas vidas. É uma cena de destruição e descaso. A questão é, por que a Rússia envia seus homens assim? A resposta é alarmante. Eles não têm escolha. O país não consegue mais equipar seus soldados. Só no mês de setembro, relatos indicam que soldados eram enviados para lutar sem sequer uma jaqueta ou uniforme adequado. Em outubro de 2022, a mesma situação, soldado Vladimir contou que teve que pintar sua arma para esconder a ferrugem, e que, logo, terão que comprar suas próprias granadas. Por mais que pareça uma crise de recursos, o impacto na linha de frente é devastador. Muitos soldados sob comando de Putin são quase desprovidos de tudo. Enquanto isso, a guerra continua, com bombas, drones, e o som constante de guerras que parecem nunca acabar. Como isso vai acabar? Quem realmente paga o preço? O que está por trás de toda essa incompetência e descaso? No início, Rússia enfrentava uma crise de equipamentos entre suas tropas. Soldados eram obrigados a comprar suas próprias roupas de campo, jaquetas e calças, considerados luxo demais. Mesmo quando a Rússia conseguiu capturar Liman, essa situação permanecia.
Em outubro de 2022, a mesma época em que a Rússia perdia Liman para a Ucrânia. Imagine a cena, soldados desesperados, em condições terríveis, sem o básico necessário. Recentemente, o jornal The Guardian revelou que soldados russos recém-conscriptos reclamavam de algo chocante: nenhum equipamento era fornecido. Um jovem soldado, Vladimir, de apenas 23 anos, contou que tinha que pintar suas próprias armas para esconder a ferrugem. Ele dizia: foi um pesadelo. Logo, vão obrigar a comprar granadas também. E capacetes? Nem pensar, 3 anos depois de tudo isso. A imagem é angustiante. Como pode uma nação em guerra deixar seus guerreiros tão vulneráveis? Onde está a prioridade? Coincidência ou não, por volta do mesmo período, a revista Fortune revelou que muitos soldados russos enfrentam condições nojentas. Estão na lama, sofrendo com a escassez de comida e remédios. Problemas de equipamento sempre fizeram parte da história da invasão. Isso revela algo mais profundo. Não é só a crise econômica de Putin, que obriga os soldados a lutarem sem proteção. Existe uma indiferença, uma desumanização. Uma questão de visão. Putin não liga para o que acontece com seus soldados. É uma política de desgaste e descaso. Desde o desastre do submersível Kursk, ocorrido em agosto de 2000, ele provou sua frieza. A embarcação afundou com 118 tripulantes. E Putin recusou ajuda internacional, acreditando que a Rússia podia resolver sozinha. Essa é a verdadeira face por trás do silêncio. Qual é a visão de Putin sobre seus soldados? Seriam apenas carne de canhão, descartáveis? A resposta parece estar escrita na história. Até que ponto essa indiferença pode afetar uma guerra? O que acontece com quem confia na liderança que não se importa? A resposta está nas vidas apagadas, na ferrugem invisível das armas improvisadas. Cada soldado sem capacete é uma peça descartável. E, agora, com as ofensivas intensas, essa tragédia só piora. Você consegue imaginar o que é lutar assim? Sem proteção, sem esperança, lutando em um sistema que os abandona completamente. Imagine um momento de silêncio na vastidão do Mar Frio, quando a nave Kursk afundou, levando consigo 118 vidas. Putin, frio e implacável, decidiu não aceitar ajuda de outros países. Queria esconder segredos e manter o controle absoluto. Quando finalmente aceitou recursos, já era tarde demais. A tragédia cobriu sua ambição de sangue frio. Essa ausência de compaixão não é apenas uma fatalidade da história, é um reflexo de anos de poder absoluto, onde as vidas de seus soldados valem pouco. Hoje, o que vemos em Lima e no resto da Ucrânia é uma continuidade dessa mesma indiferença. Soldados enviados às cegas, sem equipamentos básicos. Sim, sem capacetes, sem armaduras, enfrentando o fogo inimigo com o que tem, ou melhor, com nada. Você consegue ouvir o render dos metais, o som distante de drones zumbindo no céu, enquanto homens apressados tentam se esconder do inevitável. É uma cena de horror, soldados nus, vulneráveis, expostos às lâminas do conflito. Como podem tantos estar sendo enviados sem um mínimo de proteção? Quais motivos fazem um comandante aceitar a morte em massa de seus próprios homens? A resposta é simples e assustadora: eles não importam. Para Putin, todos são recursos descartáveis. O objetivo é manter o avanço, às custas de vidas humanas. Segundo fontes confiáveis, as forças russas perdem quase 5.000 homens por mês na Ucrânia. Comparado à guerra na Afeganistão, onde perderam cerca de 50.000, essa escala de sacrifício é quase grotesca. Mais de 23 vezes maior, tudo em menos de 4 anos. É como se cada soldado enviado fosse uma moeda de troca. Um sacrifício necessário para alcançar as metas políticas do Kremlin. Por que gastar com capacetes e blindagens, se já foi gasto uma fortuna em contratar e treinar esses homens? Para Putin, a vida deles é apenas mais uma peça na engrenagem. Uma estratégia de guerra que revela uma faceta perturbadora de seu governo, o desprezo pelas próprias tropas. E enquanto a carnificina continua, a pergunta persiste: até quando essa lógica de morte e desprezo será capaz de sustentar os sonhos de poder de um homem que parece não se importar com o sangue derramado na sua cortina de fumaça? Nos tempos da guerra no Afeganistão, Rússia perdeu cerca de 50.000 soldados ao longo de uma década.
Mas, em menos de 4 anos, Putin sacrificou mais de 23 vezes esse número em solo ucraniano. Isso revela uma verdade brutal. Para o regime, os soldados são apenas recursos descartáveis. São peças de uma máquina de morte, usadas até o último. Putin considera seus soldados um patrimônio que ele pode gastar sem remorso, pois acredita que sempre poderá recrutar mais. A evidência disso é assustadora. Além da falta de armamento adequado na linha de frente de Lima, há relatos de que o próprio Kremlin facilita a entrada de soldados com doenças graves, que deveriam ser impedidos de lutar. Doenças cardíacas, problemas endócrinos, sífilis, tudo virou critério para ir para a guerra. Imagine homens idosos, enviados para enfrentar a brutalidade de uma guerra sem esperança. Você consegue sentir o frio na espinha ao pensar nisso? Esses velhinhos, quase impotentes, são jogados na máquina de destruição de Putin. E a crueldade não para por aí. Relatórios revelam que o Kremlin presenteou famílias enlutadas com moedores de carne. Sim, trituradores de carne enviados como símbolo de condolências. Uma afronta assustadora ou uma piada de mau gosto? Não importa. O que importa é a indiferença total com a vida dos seus próprios soldados. Putin não se importa se eles estão armados ou não. Eles já são descartáveis. Não é preciso estar na linha de frente para ser atingido por um tiro ucraniano. O que está acontecendo em Lima mostra uma face ainda mais brutal desse desprezo. As forças russas, desprovidas de proteção, enfrentam uma morte certa, uma carnificina que parece sem sentido. Mas há algo mais sombrio por trás de tudo isso. Uma análise revela, esse silêncio, essa apatia deliberada, eles não querem apenas que os soldados morram. Eles querem que eles sofram. Putin transformou sua guerra em um campo de tortura, onde a indiferença se mistura à brutalidade implacável. E enquanto os soldados jovens e frágeis são utilizados como carne de canhão, o mundo assiste sem poder fazer nada. A dor daqueles homens não é apenas uma estatística. É uma advertência do que acontece quando a ganância e a crueldade se tornam políticas de Estado. Na linha de frente de Lima, uma situação aterrorizante revela a brutalidade sem limites de quem comanda. Parece que Putin, mais uma vez, não se importa com sua própria tropa. Mas o que realmente está acontecendo por trás dessas operações? Será que essa loucura tem uma explicação mais profunda? A resposta está na forma como a Rússia trata seus soldados, com crueldade, desdém, muitas vezes, a morte certa. As ordens dos comandantes russos são tão devastadoras que chegam a negligenciar completamente a segurança dos próprios homens. Uma prática conhecida como Zeroin faz parte disso. Isso significa enviar os soldados à morte, deliberadamente, sem qualquer proteção. Segundo Dmitry Milo, especialista na questão militar ucraniana, essa prática é comum na Rússia. Quando um soldado é considerado uma ameaça, por qualquer infração, ele é punido severamente, e muitas vezes enviado à guerra sem capacete, sem colete, numa estratégia de descarte humano. Imagine o som abafado de passos apressados, o cheiro de pólvora no ar, o toque gelado de metal do equipamento incompleto. Soldados feridos, às vezes, voltando ao combate sem sequer terem sido devidamente equipados. É como se eles fossem peças de uma máquina descartável, usadas até quebrar e depois substituídas por outros. Militares carregam apenas uma garrafinha de água, ou vestem insígnias fora do padrão, e são punidos severamente, até mesmo presos ou enviados às linhas de ataque sem aviso. Nenhum deles sabe exatamente onde está indo até estar no meio do fogo cruzado. O mais assustador? Muitos não percebem que estão se aproximando de posições ucranianas. Os comandantes costumam mentir, convencendo seus soldados de que todo o território ao redor está desocupado. Essa manipulação fria transforma homens em alvos fáceis, com pouco ou nenhum equipamento de proteção. Seria um suicídio disfarçado de missão? Ou uma estratégia cruel de exterminar a força de combate, deixando-os na linha de fogo, indefesos? E o mais inquietante, por que o regime faria isso? Qual é o verdadeiro propósito de jogar seus próprios soldados na carnificina desarmados, sabendo que a chance de sobrevivência é quase zero? A resposta está na lógica de quem manda, não importam as vidas, eles são apenas descartáveis, usados e consumidos na loucura de uma guerra sem sentido. Até quando essa barbárie vai continuar? E até que ponto a esperança de uma vida segura ainda existe para aqueles que arriscam tudo na linha de frente?
Os motivos que levam a Rússia a enviar soldados ao fronte sem armamento adequado parecem estar relacionados às punições já mencionadas ou ao objetivo de usar esses militares para identificar de onde os drones ucranianos estão vindo ou onde estão se posicionando. De qualquer forma, tudo indica que o maior problema é o fato de que Putin realmente não se importa com seus soldados. Eles não passam de peças descartáveis, instrumentos ao seu dispor, usados como ele desejar. A Rússia enfrenta diversos obstáculos no campo de batalha em Lima e em toda a Ucrânia. A ausência de equipamentos e suprimentos é um deles, algo que persiste desde o início do conflito. Contudo, há uma questão ainda mais profunda, a forma como Putin enxerga seus próprios soldados. Para ele, eles são apenas carne de canhão, peças descartáveis na engrenagem que criou. Quantas mortes serão necessárias para que essa abordagem mude? Por quanto tempo Putin conseguirá sustentar essa política brutal? A verdade é que depender de soldados sem proteção e de táticas tão rudimentares pouco contribui para a conquista de Lima. Essa combinação de incompetência tática com a incapacidade ou relutância de fornecer armamento adequado tem levado o exército russo a cair facilmente nas armadilhas que a Ucrânia cria para eles. Foi exatamente assim que aconteceu no final de novembro, na cidade sitiada de Minera. Os russos achavam que estavam vencendo, até que o avanço dos caças F-16 ucranianos virou o jogo de cabeça para baixo. Prepare-se para descobrir mais detalhes em nosso vídeo. Não deixe de acompanhar e compartilhar, pois a crise de equipamentos na Rússia só promete se intensificar. E, se você quer entender até onde a brutalidade de Putin pode chegar, fica a pergunta: será que esse caminho sem saída vai destruir o próprio exército russo antes mesmo de alcançar suas ambições? A resposta está mais próxima do que se imagina.